Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, do público que acompanha a nossa sessão, quero aproveitar, senhor presidente, esta oportunidade para voltar aqui a um tema que tem sido recorrente nas minhas manifestações. A semana passada, senhor presidente, nós tivemos aqui em Brasília a chamada Marcha dos Prefeitos. E aqui na capital federal, prefeitos, vereadores de diferentes estados e regiões do país compareceram em grande número. Eu quero, senhor presidente, confessar aqui a Vossa Excelência a minha convicção de como deve ser difícil para esses prefeitos e vereadores entenderem o que está acontecendo na política do nosso país hoje. Nós tivemos uma reunião da bancada gaúcha, senhor presidente, aonde os prefeitos e vereadores reuniram conosco representantes dos mais diferentes partidos. E dali um pouco, um colega, deputado federal do PMDB, fez um enfático discurso contra o governo federal. E se referia a nós como a base aliada do governo federal. E num tom crítico, apresentava um rosário de acusações e opiniões contrárias ao nosso governo. Dali um pouco, um outro colega parlamentar do PP, da mesma maneira, batia no governo e fazia uma crítica contundente, típica de um parlamentar de oposição. Ora, senhor presidente, como é que um prefeito, um vereador, um cidadão que assiste a tudo isso vai entender que um partido que tem a vice-presidência da República, que tem 6 ministérios, que tem uma grande influência dentro do governo, não só tem uma conduta pública de oposição, como lá no estado do Rio Grande do Sul já anunciou que vai apoiar a candidatura do Eduardo Campos, mesmo tendo o vice-presidente da República. O partido do progressista, o PP, e o que me chamou a atenção foi que este mesmo colega, que batia duramente no governo, há poucos dias, num evento público no nosso estado, falava em nome do ministro das Cidades e anunciava os investimentos do Propavimentação em alto e bom som, fazendo questão de dizer que lá estava representando um ministro do governo federal. Mas o seu partido e ele também no estado já anunciaram que, mesmo estando no governo, mesmo estando à frente do Ministério das Cidades, estarão na campanha eleitoral junto com Aécio Neves. Ora, senhor presidente, o mínimo que nós temos que exigir da conduta política dos parlamentares, das lideranças políticas e dos partidos, que assumam de que lado estão. Não é razoável, senhor presidente, que aqui em Brasília, muitas vezes, sejam os primeiros a brigar por um espaço para tirar uma foto ao lado da presidenta Dilma, são os primeiros a quererem anunciar obras do governo federal, mas, quando vão para a base, quando têm a oportunidade, se portam como se da oposição fosse. E isto é inaceitável. A falta de nitidez, a falta de clareza de posição, que faz com que nós tenhamos hoje boa parte da base do nosso governo trabalhando contra as ações do nosso governo nesta casa e na sociedade, prezado presidente. E isto, do meu ponto de vista, realmente é algo difícil do cidadão e da sociedade conseguir entender
deputado Mauro Benevides, que muito me honra. Nobre deputado Paulo Pimenta, Vossa Excelência faz essas considerações. Eu, naturalmente, acho que quem integra a base aliada tem a responsabilidade de apoiar o governo na sustentabilidade daquelas suas propostas que, como essa casa tem procurado fazer, e o nosso partido aqui e ali, com alguma divergência, mas sempre garantindo a condição que nos proclamamos de selo, que é exatamente um fiel da sustentabilidade do governo. Mas quando Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento falando sobre a marcha dos prefeitos, eu me permiti dizer a Vossa Excelência o seguinte: na reunião que a nossa bancada fez aqui com os representantes dos prefeitos do Ceará, e aqui estiveram presentes para 125 dos 184, o que é um comparecimento bastante expressivo, a grande preocupação deles é no dos itens que foram alinhados pela Confederação Nacional dos Municípios, pelo senhor Paulo Zuilovski. Havia um item primeiro que era o acréscimo de 2% no fundo de participação. E, a julgar pelo que eu ouvi dos nossos prefeitos, essa foi, sem dúvida alguma, a proposta que mais mobilizou as atenções dos prefeitos do nosso país. Se será possível, eu não tenho condições de afirmar, mas que há da nossa parte, os parlamentares, a intenção de apoiar essa ideia e sugeri-la à própria chefe da nação, não há dúvida que seria um acréscimo para permitir às municipalidades que elas funcionassem para atender às aspirações de seus municípios. Cumprimento a Vossa Excelência pela abordagem inicial de ter como fulcro a reunião dos prefeitos brasileiros que se realizou em Brasília e que teve, naturalmente, que recebeu, através de uma comissão especial, recebida pela presidente Dilma, e ela recebeu uma série de postulações que, naturalmente, a área governamental estará estudando, e ela tem sensibilidade, como gestora que é, daquilo que é possível fazer pelas comunas do nosso país. Cumprimento a Vossa Excelência, nobre deputado Paulo Pimenta. Ora, senhor presidente, eu estou aqui nesta tribuna para cobrar uma única coisa, para cobrar um mínimo de coerência e de uma postura dos partidos que fazem parte da base de sustentação do governo da presidente Dilma. Partidos que estão nos ministérios, à frente de empresas públicas, e que parlamentares, muitas vezes, fazem questão de aqui em Brasília percorrer os ministérios, se portarem como se de governo fossem, e, quando estão na base, junto aos seus correligionários, prefeitos, vereadores, agem como de oposição. Isto, do meu ponto de vista, afronta, inclusive, contra uma tradição da política gaúcha, que é uma política de pessoas que fazem a disputa com nitidez, com clareza, que tem lado da disputa. E nós, senhor presidente, estamos aqui e fazemos questão de reforçar o nosso apreço e a nossa defesa ao governo do presidente Lula e hoje o governo da nossa presidenta Dilma. Padre Couto, muito me honra com sua parte. Deputado Paulo Pimenta, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Eu já fiz pronunciamento idêntico a Vossa Excelência aqui, reclamando e dizendo que o PMDB precisa dizer de onde ele é, se é oposição ou se é governo. Porque tem o vice-presidente da República, mas sempre aqui, eu não digo todo o PMDB, mas parte do PMDB, e a liderança do PMDB aqui nesta casa, ou seja, os problemas que nós temos em alguns projetos do governo federal foram encaminhados, esses problemas, pela liderança do PMDB. Então é preciso, lá no meu estado a mesma coisa, em 2010, embora o PMDB estivesse lá apoiando a nossa presidenta, Dilma, nós fomos derrotados em Campina Grande, onde era o PMDB que governava aquela cidade, perdemos e ficamos no terceiro lugar, perdendo para a Marina como segundo e o Serra como primeiro mais votado lá. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu disse no meu pronunciamento, coloque nas mãos, se querem ter projetos, dialogue com a população agora, não adianta, é só querer cargos, é só querer convênios, é só querer, ou seja, ações do governo e na hora H não é solidário com o nosso governo. Parabéns, Vossa Excelência,
Estou totalmente de acordo com o seu pronunciamento e a gente tem que cobrar. Ou seja, se é governo, tem que ser governo para valer. Se quer ser oposição, que vá para a oposição e saia do governo. Obrigado, prezado colega. Na mesma oportunidade, senhor presidente, eu fiz questão de, num tom de quase desafio, perguntar aos parlamentares presentes, e mesmo aos prefeitos e prefeitas que, num tom crítico, alguns chegavam a dizer que este era o governo que pior tratava as prefeituras do Brasil, pedi, senhor presidente, que me respondessem. Quantas creches existem construídas nos municípios do Brasil com recursos do governo federal que não tenha sido com dinheiro liberado pelo presidente Lula ou pela presidenta Dilma? E quero aqui dizer, senhor presidente, não existe nenhuma. Quantos ônibus escolares hoje existem nas nossas prefeituras que não tenham sido adquiridos durante o governo Lula ou do governo Dilma com recursos do governo federal? Quantos, senhor presidente? Afirmo aqui que não existe nenhum. Quando que as prefeituras receberam antes do nosso governo máquinas para a conservação das suas estradas, como agora estão recebendo moto-niveladora, receberam reto-escavadeira, caminhão basculante? Todos os municípios com menos de 50 mil habitantes em todo o Brasil jamais, senhor presidente, receberam qualquer equipamento do governo federal para a conservação e manutenção das suas estradas. E vou além, senhor presidente. No estado do Rio Grande do Sul, em especial, eu desafio que me digam 1 quilômetro da estrada, 1 quilômetro, que tenha sido construído ou duplicado ou melhorado durante o governo que nos antecedeu. 1 quilômetro que seja, senhor presidente. Um estado que hoje tem uma BR-101 duplicada, uma BR-448 pronta, uma BR-158 ligada do Santa Maria Rosário do Sul pronta, que está duplicando a BR-386 de Itabaí até Lajeado, passando por Estrela, que está duplicando de Porto Alegre a Pelotas, que já está praticamente pronta a duplicação de Pelotas a Rio Grande, que está fazendo o contorno de Pelotas, que já concluiu a licitação de uma nova ponte do Guaíba. Mas, senhor presidente, só aqui elenquei quase 10 obras, bilhões de reais de investimentos, que está licitando a duplicação da BR-290 de Eldorado até Pantano Grande. Mas me digam, então, 1 quilômetro, senhor presidente, uma obra federal de rodovia que tenha sido feita no estado do Rio Grande do Sul, pelo governo que nos antecedeu. E o silêncio é a resposta, senhor presidente, porque não existe nenhuma obra para ser elencada. E eu poderia aqui falar sobre as universidades, sobre as escolas técnicas, mas não, senhor presidente. O que eu estou aqui é para dizer que faltam a verdade aqueles que atacam o nosso governo, porque quando compareciam em Brasília, nas antigas marchas, eram recebidos pelos cachorros, pela polícia, sequer tinham acesso aos ministros e aos representantes do governo federal. Então, senhor presidente, na política é preciso ter lado, e quem é governo tem que ser governo sempre, e é por isso que nós estamos aqui, para reafirmar o nosso compromisso com o governo da presidenta Dilma e a manutenção desse projeto que nós estamos construindo e que está transformando e mudando de maneira muito positiva o nosso país. E aqueles que querem estar dos dois lados vão ter que fazer uma opção, porque o período da campanha eleitoral está se aproximando e não haverá mais condições das pessoas se apresentarem na política com duas caras. Ser governo quando é, de alguma forma, confortável ser governo, mas com o discurso de oposição sempre que acham que isso é conveniente. Repito, só o que estou cobrando aqui é coerência, nitidez, política feita de maneira cristalina, e isto nós temos todas as credenciais, senhor presidente,
para cobrar dos partidos aliados este comportamento e esta conduta. Eu quero, senhor presidente, aproveitar esta tribuna para falar aqui sobre um PL de minha autoria, o PL 4199 de 2012, que é um dos projetos, senhor presidente, que hoje mais me entusiasma. É um projeto que pretende desonerar as operações realizadas no Brasil com bicicletas, peças, acessórios, todas as questões relativas a este importante setor da nossa economia. Há poucos dias o governo federal anunciou, senhor presidente, um novo pacote de medidas de apoio e incentivo à indústria automobilística. Ora, senhor presidente, o mínimo que nós queremos é que estes benefícios estendidos e criados para a indústria automobilística também sejam estendidos para este setor da economia. Hoje, senhor presidente, uma bicicleta, quando ela é comercializada no Brasil, ela paga em média 72% de impostos. E os dados do IBGE revelam que quase 1/3 do transporte dos trabalhadores que tem renda familiar até R$600 no Brasil é a bicicleta. Não a bicicleta utilizada para o lazer, a bicicleta utilizada como meio de transportes. A isenção do IPI, do PIS, COFINS, das bicicletas, hoje permitiria uma redução direta de 10% do custo da bicicleta. Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas do mundo, senhor presidente. É o quinto maior consumidor de bicicletas. No entanto, por incrível que pareça, de 2008 para cá, nós temos reduzido a nossa produção, aumentando o consumo, por conta da cada vez maior presença das bicicletas importadas, que acabam tendo um benefício fiscal que a nossa indústria não tem. Então não é possível, senhor presidente, que nós possamos fazer com que a nossa indústria, que é forte, que está presente em todo o país, de peças, de acessórios, de bicicletas, não tenha, no mínimo, o tratamento que hoje a indústria automobilística tem. São vários os movimentos no país. Entre elas, destaco aqui o Bicicleta para Todos, que tem um importante site, bicicletaparatodos.com.br, que já reuniu mais de 100 mil assinaturas nessa nossa luta pelo fim do IPI. E que fez recentemente um importante estudo sobre a análise econômica do setor de bicicletas do Brasil, que nós encaminhamos ao ministro Guido Mantega, encaminhamos ao governo federal, e que, junto com a Aliança Bike, coordenada por Marcelo Maciel, e o site Bicicleta para Todos, coordenado por Daniel Gucci, hoje tem cumprido um papel importante e relevante nesse debate. Então eu estou aqui para reafirmar a minha opinião e a minha certeza de que o nosso governo precisa ter a sensibilidade, a presidenta Dilma precisa ter esta compreensão da importância do setor das bicicletas. Isto significa também a questão de saúde pública, a questão ambiental, todos os outros argumentos que aqui eu poderia utilizar. Mas eu estou pedindo, nada mais, nada menos, que seja estendido para este setor os benefícios que foram concedidos e têm sido concedidos para a indústria automobilística do nosso país. Quero, senhor presidente, destacar aqui o PL 4343 de 2012, de minha autoria, que trata da questão da redução de impostos para o material escolar. Quando aprovamos aqui, senhor presidente, a redução de impostos para a cesta básica, lutei muito e trabalhei muito para que também fosse incluído naquele pacote de benefícios fiscais o material escolar. Senhor presidente,
Hoje, muitas vezes, parte do recurso da Bolsa Família, especialmente para as famílias mais humildes desse país, são gastas na compra do material escolar. E por incrível que pareça, senhor presidente, hoje, quando você compra uma caneta, você paga 48% de impostos. Um apontador, 43%, uma borracha, 43%. E por incrível que pareça, recentemente, num desses pacotes de isenção, o papel de parede, deputado Domingos Dutra, está na relação dos produtos que receberam o benefício fiscal, mas o papel para o caderno, para que o estudante possa comprar o mínimo, não recebeu o mesmo tratamento. Meu projeto recebeu recentemente parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou muito confiante e quero pedir o apoio de Vossa Excelência e das lideranças desta casa para que nós possamos votar o mais rapidamente possível o meu projeto de lei, o projeto de lei 4343, que reduz e retira boa parte da carga tributária do material escolar do nosso país. Prezado colega e amigo, deputado Domingos Dutra. Companheiro Paulo Pimenta, parabéns pelo pronunciamento, obrigado pela parte. E sobre os dois temas que Vossa Excelência aborda, eu quero concordar com Vossa Excelência. Você sabe, infelizmente, fui obrigado a sair do PT depois de 33 anos e 9 meses. Mas no estado do Maranhão, se tirar o que o governo federal tem, só fica o buraco, só o oco. Eu tenho visto as máquinas, acrescento, além daquilo que Vossa Excelência falou, o Bolsa Família, o Pronaf para o agricultor, o Defeso para o pescador, o Minha Casa Minha Vida. No Maranhão, por exemplo, o governo estadual não tem nenhum programa de habitação. O que tem de habitação é do governo federal. Portanto, é verdade. Acho que os prefeitos têm razão de vir para cá, nos pressionar, solicitar do governo desconcentração de recursos. Mas é preciso eles prestarem contas, serem transparentes. O que a gente verifica na minha cidade são cidades esburacadas. A gente imagina que no lugar do prefeito tem um tatu diante de tanto buraco. E não prestam contas, é o nepotismo exacerbado, são os parentes exibindo carros novos. Portanto, ao mesmo tempo que nos pressione, que cobre do governo federal, eles têm que fazer o dever de casa, prestar conta. E por último, sobre o projeto das bicicletas, depois quero que Vossa Excelência me dê uma cópia para eu acompanhar, porque eu acho que deveria estimular o uso da bicicleta, inclusive para desafogar esse trânsito maluco, onde ninguém anda, todo mundo adoece, perde tempo, perde dinheiro, porque a única opção foi do carro. Parabéns, e depois me passe o número do projeto, que me interessa muito lhe fortalecer nessa luta aqui para aprovar o mesmo. Obrigado, deputado Domingos Dutra. Eu, que Vossa Excelência sabe disso, sou um grande admirador do seu trabalho, né? E lamento profundamente que Vossa Excelência hoje não esteja integrado à bancada do Partido dos Trabalhadores, por opções erradas, movimentos políticos errados, que infelizmente o nosso partido, e com o aval do governo, em muitas oportunidades, ao longo dos anos, realizou no estado do Maranhão. Então faço aqui publicamente essa manifestação que Vossa Excelência já ouviu de mim, né, em várias oportunidades. Mas, para concluir, senhor presidente, eu entendo que hoje a redução dos impostos do material escolar significa de maneira direta, um apoio ainda maior à inclusão das pessoas à educação deste país. Porque, na realidade, nós estaremos proporcionando o acesso a itens básicos, como eu já disse, que hoje pagam, em média, impostos superiores a 40%. Não é razoável, senhor presidente, o material escolar básico não receber esse tratamento, enquanto diversos setores da economia, hoje, têm um conjunto de isenções que, do meu ponto de vista, não justificam em função do nível de prioridade destes itens que eu aqui estou elencando. É por isso, senhor presidente, que eu quero pedir a prioridade na análise dessa casa, para que o projeto seja levado à votação,
e que nós possamos, o mais rapidamente possível, ver esse projeto votado e aprovado, beneficiando milhões de pessoas em todo o país. Muito obrigado, senhor presidente.